Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Cá Entre Nós. Eu sou Angélica, para quem é de Angélica, Jaqueline, para quem é de Jaqueline, Cá Entre Nós, é você que escolhe. E hoje nós temos um convidado muito especial, daquele que todo mundo tem uma duvidazinha, que ninguém tem a menor certeza, nem perguntando para a Yaya. Sabe quem é a Yaya? A inteligência artificial. A minha chama Yaya, não sei o nome de vocês. Né? Nem perguntando para a Yaya, a gente tem toda a certeza, sempre fica aquele tom de mistério a respeito desse assunto. Hoje nós vamos trazer o Marco Romanelli. O Marco, vamos lá, vamos entender um pouquinho quem que é o Marco. O Marco, ele é engenheiro químico, ele é graduado em matemática, MBA em gestão da qualidade e engenharia de processos pela PUC do Rio Grande do Sul, tem certificado em marketing, em análise de negócios, etc. Neurociência e desenvolvimento, a pessoa pensa até na cabeça dos outros, hein? Mas ele não está aqui por causa desse monte de graduação dele, não. Ele está aqui por outro motivo. O Marco é maçom. Ele é iniciado em 2015, em fevereiro de 2015, é filiado ao Grande Oriente de Minas Gerais, GOMG, é grau 33, é o último grau do rito escocês antigo e aceito. As funções exercidas: primeiro diácono, primeiro vigilante, hospitaleiro e atualmente é deputado, coisa que eu não faço a menor ideia, mas eu espero que ele explique para a gente. Então vamos convidar o Marco. Chega mais, Marco. Fica à vontade. Boa tarde, como vão? Tudo bem? Tudo bem, Angélica? Tudo bem, Marco. E aí, eu falei certo? Eu acho que eu errei algumas coisas por aqui. Não, falou certinho sim. Né? Só a sigla que a gente chama de GONG, né? GONG. Que aí junta, que aí é o Grande Oriente de Minas Gerais, aí a gente chama de GONG. É mais fácil. E desde 2015, então já se vão 10 anos que você está na maçonaria. Exatamente. Como é que é? Você faz um vestibular, tem um Enem da maçonaria, né? Um processo seletivo com edital. Como é que uma pessoa se torna maçom, né? Porque é uma coisa assim, a gente sempre vê os carros com aqueles símbolos, etc. Tem a loja maçônica no bairro, a pessoa passa, olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo ali dentro? Como é que uma pessoa entra do portão para dentro? Vamos lá, né? São ótimas perguntas e eu vou tentar responder todas elas aqui, tá? Oba! Começa o seguinte, né? Você lembra do Orkut? Quando existia o Orkut, aquela rede social maravilhosa e tudo mais? É a mesma dinâmica. Então, o que vai acontecer? Você precisa de um convite para entrar, né? Então, alguém que já está lá dentro te faz um convite com base na sua personalidade, comportamento e com base naquilo que você tem desenvolvido ao longo da vida, né? Então, seja profissional, seja fora do ambiente profissional, onde as pessoas têm mais contato com você. E aí, com isso, vê-se que tem um parâmetro, né? Uma semelhança muito forte em tudo isso que existe nos preceitos da maçonaria e com essa pessoa, então ela é convidada a iniciar. E aí que vem, né, um dos grandes mistérios da maçonaria. A maçonaria, ela é uma ordem discreta. Então, ela não é uma ordem secreta, né? Então, ela perdeu um pouco. Ela não é secreta. Ela é a pessoa mais discreta, mas assim, na dela. E como que surgiu a maçonaria? De onde que veio? É verdade que tem ligação com os templários, com os essênicos, lá da época de Jesus Cristo? É verdade isso? Conta a história da maçonaria pra gente. Então, até pra gente que é maçom, tem uma certa dificuldade da gente entender isso, né? Porque são dois períodos que a gente chama. A gente chama de maçonaria especulativa e maçonaria operativa, tá? A especulativa, ela vai datar aí de milênios antes, né? Então, ela tem... Hoje, né, a gente tem algumas coisas de filosofias, e são muitas filosofias que são incorporadas ao longo desses milênios aí, né? Então, por exemplo, o hermeticismo, que aconteceu lá no Egito Antigo, aquela coisa toda, ele vem e é incorporado também. Então, aquele negócio do Hermes Trismegisto?
Isso, exatamente. E aí, dentro do hermeticismo, por exemplo, a gente tem uma ordem iniciática. Então, você precisava ser iniciado naqueles trabalhos, que aí são chamados, né, secretos e etc. E aí era passado o conhecimento para o iniciado. Então, nesse período, que é um período até 1700, 1800, a gente tem o que a gente chama de maçonaria especulativa, que é realmente especular de onde que veio isso, como que isso foi incorporado e por ali vai, né? Mas quando a gente começa com a maçonaria operativa, e aí a gente já entra numa história, num contexto mais sólido, a gente está entrando ali um pouco mais entre Renascimento e Idade Média. E aí é que a gente vai ter a formação das guildas de construtores. Então, os maçons, como o próprio nome diz, em francês, são os pedreiros. Então, os pedreiros, eles constroem algumas coisas, né? E aí, dentro dessa história, e na formação daquelas guildas, a gente tem o pedreiro iniciático e o pedreiro mestre. Então, o mestre, ele conduzia e ensinava os iniciáticos a trabalharem. E aí, eles, ao longo do tempo, passavam por esses ensinamentos que eram retidos por guildas exclusivas, e aí eles se reconheciam. Então, os pedreiros, eles tinham uma maneira de se reconhecerem e trocar esses segredos de construção. E aí que surge, né, dentro disso, lá na Escócia, né, pelo menos a história aqui, né, que a gente está trazendo, é uma história escocesa. Por isso que ele é chamado de rito escocês antigo e aceito. E aí junta um camarada, né, chamado Anderson e os outros operativos dentro de uma taberna, e eles fundam o que a gente chama, né, da maçonaria. E aí eles têm uma carta constitutiva, né, que é a Constituição de Anderson. Então, essa carta, ela vai colocar exatamente, né, 10 itens numa Constituição, se eu não me engano, são 10 mesmo. E dentro disso, cada item vai dizer uma coisa daquele ponto até o futuro. Então, por isso que se iniciou ali naquele ponto, né, com toda essa Constituição. E aí, se você quiser, eu dou até uma lida nela aqui, alguma coisa na internet, né? Porque eu vou te falar que... Aí nesse caso, você vai perguntar para a Yaya, né? Para a Yaya, exatamente. Vou perguntar para a Yaya. E aí, ó, olha que legal. Ela foi publicada em 1723, né? E é um documento que vai regulamentar a maçonaria de fato. Então, é ali que vai começar, de fato, a história da maçonaria como a gente conhece ela hoje, né? E o que é a maçonaria? É uma seita? E é isso. Porque eu sei que qualquer um pode entrar, por exemplo, tem todo tipo de pessoa, com religião, sem religião, um ateu pode ser maçom? Aí é que está o grande lance. O que acontece? A maçonaria ela é universal. Então, ela não é uma religião. Porque para ser uma religião, você precisa ter um dogma. A maçonaria não tem um dogma, né? Ela é mais uma filosofia, ou talvez um compilado de filosofias, que foi sendo incorporada ao longo de uns bons aí 300, 400 anos, né? Desde esse ponto que a gente está falando ali da Constituição de Anderson. E passado isso, tradicionalmente, né, ou por forma oral, ou por forma de trabalhos, entre outras coisas, de loja em loja, né? E aí, por isso que vem chamar, né, as lojas também. Então, as lojas são as guildas dos maçons. E aí, o que acontece? Para ingressar na maçonaria, é preciso ter uma crença. Então, todos nós acreditamos no grande arquiteto do universo. Sabe quando a gente pega a ISO e aí a gente vai fazer aquela questão... A ISO, você está falando a ISO 9001, de gestão da qualidade.
Exatamente, né? Ou todas as ISOs, né? Porque a ISO ela vai ser o mínimo necessário para padronizar qualquer coisa. Perfeito. Uma norma. A gente pega uma norma. Isso, uma norma. A maçonaria ela vai funcionar da mesma forma. Então ela vai pegar o mínimo possível para padronizar tudo. E com as inúmeras religiões, sendo a maçonaria aceita, né? Ela aceita todo mundo. Eu não posso definir uma única religião ou excluir uma religião da maçonaria. Então, em consenso, nós chamamos de grande arquiteto do universo, que para mim pode ser Deus, pode ser Buda, pode ser qualquer líder religioso espiritual. Então tem hindu, tem budista, tem do candomblé, tem sei lá, espírita. E tem espírita? Sim. E isso que é muito legal, porque assim, tradicionalmente... E o ateu? Não tem. É esse o ponto. Então você precisa ter uma crença, você precisa acreditar, e isso vem até dentro das nossas instruções, dos nossos períodos aqui, a crença na fé. Então, assim, todo maçom, ele precisa ter alguns pilares, né? Vamos chamar assim. E esses pilares passam pela fé, pela caridade e pela esperança. Então, se eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, né? Independente do que eu acredito. E o ateu, ele não tem uma crença, né? Então, esse que é o problema. Então, por isso que ele não é aceito, tá? E aí é um dos pontos que dentro do convite se avalia. Então, se ele não tem essa crença, não tem como ele praticar uma fé, né? E independente da fé que exista. Então, e como é que é esse convite? A pessoa chega para você e fala assim... É mais ou menos assim? Basicamente. Podia ser, né? Uma coruja que vem e joga uma cartinha, alguma coisa assim. Como Harry Potter, né? Exatamente. Mas hoje, normalmente, né? Até pela nossa tradição social mesmo, a gente vê, né? Algumas dessas virtudes, que a gente chama mesmo, né? E fala, olha, você tem um perfil de maçom. Você gostaria de fazer parte da maçonaria? E aí o membro vai falar sim ou não, né? É claro que vem algumas milhões de perguntas junto com sim ou não. Só que tem um outro ponto também. Então, quando se faz o convite, especialmente para os homens que são casados, a gente leva em consideração e muito a opinião da esposa. Então, se ele quiser, mas a esposa não, ele não entra. Então, isso é muito importante. E divorciado, pode? Pode também. Eu já ouvi falar que não podia. Não, porque pode. Existe tanto... Por ser discreta, como você diz, não é secreta, também tudo aquilo que não é conhecido é muito especulado. Isso. Né? Exato. Então, eu ouço muito especulação, né? Já ouvi gente falando assim, não, tem pacto com o demônio, tem rituais com sangue de cabra, de bode, sei lá, alguma coisa assim, né? Sim. Então, eu quero saber, tem isso? E aí que está um ponto muito legal, né? Não tem. Embora as piadas, né, algumas delas, e claro, depois que a gente inicia na maçonaria, pelo menos um que a gente conhece que não é da maçonaria vai contar uma piada de bode, né? Então a gente já sabe quase todas, ou se não todas. Até que agora com a Yaya, né, pode ser que existam novas piadinhas aí. Mas... É verdade. Mas aí o que vai acontecer? A gente realmente não tem nenhuma coisa nesse sentido, tá? Nenhum sacrifício, nenhuma oferenda, nem nada nesse sentido. E o que vocês fazem? Vocês reúnem para jogar truco? Quem dera. Para que surgiu a maçonaria? Qual é o objetivo que você falou, né?
Você falou fé, caridade e esperança. Uhum. Então, tá parecendo uma ONG. Né? A gente pode falar que pode ser uma ONG, né? Porque é uma instituição Talvez porque em filantrópica. 1723 não existia ONG, né? Aí o povo falou assim, então vamos criar uma ONG. Não tem gente que criar a WWF em 1723, né? Então, a gente vai criar WWF seria uma concorrente da maçonaria hoje em dia. Mais ou menos por aí. O que acontece, né? Hoje a maçonaria, ela tem até um ideal muito forte, porque ela vem também, ela incorpora, né, os ideais da Revolução Francesa, né? Então, igualdade, fraternidade e irmandade, não é isso? isso, e liberdade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso. E aí a fraternidade já entra na irmandade. E aí, quando se incorpora, né, esses ideais, a gente, claro, né, quer transformar o mundo num mundo melhor. Então, o principal objetivo é transformar o mundo através do conhecimento. Então, por isso que dentro de uma reunião, a gente tem o que a gente chama de período de instrução, e nesse período, a gente troca muita informação. Então, assim, alguém leva um trabalho, e esse trabalho pode ter inúmeras aplicabilidades, ele pode ter inúmeras disciplinas. Então, assim, eu particularmente gosto muito de levar a filosofia e trabalhos voltados para a filosofia. Tem gente que leva trabalhos voltados para a religião, então apontando algumas coisas que vêm da filosofia da religião. Tem gente que leva para autoconhecimento. Então, assim, inclusive, né, a primeira vez que eu fui apresentado a Jamela de Johari, que é uma ferramenta de autoconhecimento, foi lá. Então, exatamente. E aí, através da filosofia, vem o que o Sócrates, né, ele pregava bastante, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o grande ponto. É a introdução ao autoconhecimento. E dali para frente, cada um vai seguir o próprio caminho para o autoconhecimento. E aí, uma vez que a gente se conhece, a gente consegue, né, de certa forma, influenciar de uma forma positiva, claro, né, o que está ao nosso redor. Então, assim, influenciar no que eu falo de sentido de melhorar, né? Aí você está falando a questão da sociedade. Exatamente, exatamente. E aí que vem, porque é muito difícil mudar a sociedade se você não tem autoridade, se você não tem poder, se você não tem liderança, e sociedade em seus determinados níveis, né? Então, sim, por exemplo, a gente pode falar na sociedade em nível corporativo, a gente pode falar na sociedade em nível de Estado, né? Em nível da igreja, e por aí vai. Sim. É por isso que há tantos maçons em níveis de liderança? Ou, vou melhorar minha pergunta. Sim. É por isso que se especula que há tantos maçons em níveis de liderança? Por exemplo, tem algum maçom padre? Sim. Já teve algum maçom papa? Ai. Papa não. Papa mas não. Padre, papa... dentro da própria Inconfidência Mineira, a gente tinha um maçom que era padre, ou um padre que era maçom, né? Tanto que uma coisa não é relacionada à outra, né? Essas então, são excludentes, né? Exatamente, elas não são excludentes. Então, assim, possivelmente ele pode ser padre e pode ser maçom, então não tem problema. Para você ter ideia, né? Eu já conheci maçons palhaços, dono de circo, então, assim, diretores de empresas, ex-gerentes, maçons que literalmente, né, são pedreiros. Que legal, que legal. Assim, maçom raiz, né? Eu sou maçom raiz, eu sou maçom pedreiro, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, pintores, literalmente, né, os que trabalham com pedra mesmo. Então, assim,
tem uma gama muito grande. E isso é questão mesmo de perfil. Então, assim, tem o perfil, né? Tem a vontade, né, de se autoconhecer, de se auto-melhorar, e por ali vai. E aí é engraçado porque é o seguinte, o primeiro contato que a gente tem, e aí, né, claro, a gente tem que ir fazendo por pequenas partições que a gente chama de graus. Eu vi aqui que você foi secretário, diácono, vigilante, agora hospitaleiro. É isso? E deputado. Isso, exatamente. E aí isso entra, né? Porque para que uma loja ela funcione, a gente tem que ter, no mínimo, 3, né? Para que ela seja fundada ali. Depois disso, a gente precisa de outros 3 importantes e mais um. Então, eu preciso de 7 para que se tenha uma reunião regular, né? E aí a loja, de fato, ela funciona. E aí, para cada uma das pessoas que está ali dentro, eu vou ter uma função. Então, é interessante que aí vem outra coisa, né? Pelo menos na grande parte da maçonaria, né? Em especial o rito escocês antigo é aceito. E aí depois a gente entra um pouco nessa questão de ritos, porque não existe só o rito escocês antigo e aceito, existe o rito brasileiro, existe a Adoniramita pelo Adoniram Barbosa, existe o inglês, existe o Schneider, e por aí vai, né? Tem uma certa quantidade, embora limitada, de ritos, né? E aí, e o rito em inglês é o rito de York. Então, de fato, né, dali do pessoal de York. E aí, o que vai acontecer? Para que se funcione, né, da mesma forma que uma empresa ela precisa de funções, a maçonaria também. É tipo um organograma. Exato, exatamente. Então, nós temos tesoureiro, nós temos secretário, que é quem vai fazer o registro de toda a reunião, quem vai fazer as comunicações, as burocráticas, né? A gente vai ter 2 vigilantes, que são 2 líderes, né? E o venerável mestre, que é o presidente da célula. Então, na ausência desse presidente, eu tenho o primeiro vigilante. Na ausência do primeiro, eu tenho o segundo. E aí funciona numa triangulação, porque eu não tenho decisões autocráticas. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 2 concordâncias para que uma decisão seja tomada. E isso funciona muito democraticamente, o que é muito bom. Então, dessa forma, e aí, é claro, né, entra também toda uma escola de liderança dentro disso. Então, para você administrar uma loja, você está administrando uma empresa, de fato. Então, tem CNPJ, você tem que pagar imposto da mesma forma, tem IPTU, tem um monte de coisa, tem luz, água. E não é uma instituição... E quem paga isso? Da onde que vem o dinheiro para isso? Mensalidades. Ah, você contribui. Exatamente. É que como você entra, é como se você comprasse uma cota. E aí você contribui. E aí você tem que... E aí... eu não imaginava isso. Sim, sim. E aí funciona, né? Vamos lá, numa perspectiva que a gente tem mesmo. É como se a loja ela fosse a prefeitura municipal, o Grande Oriente de Minas Gerais é como se fosse o estadual, e eu tenho um que, né, em alguns casos, que seria o federal. E aí, por isso que eu tenho essas esferas. Então, para que a loja seja regular e reconhecida internacionalmente, então, assim, as potências, o que a gente chama de potência, né? As potências inglesas, por exemplo, para que elas nos reconheçam, a gente precisa ser filiado e a gente precisa ser regular. E o que é ser regular? É ter todas as taxas em dia, é ter todos os membros, né, com um índice de presença. Então, tudo isso também é importante para que funcione. Então, é uma estrutura realmente baseada na nossa sociedade.
Perfeito. Nós temos várias sociedades como essa, por exemplo, uma academia de letras. Você tem a Academia Nacional, a Academia Brasileira de Letras, e você tem as academias regionais e até as municipais. Sim. De letras. Isso, exato. E você tem os fardões que você utiliza na Academia de Letras, no estado, no município, né? Que aquilo identifica, a sua vestimenta que te identifica como academia regional. E a questão da vestimenta do maçom também é uma outra lenda, né? Que tem todo um aparato aí, e parece uma coisa mais uniformizada, mais igual para todo mundo, ou não? Para cada região muda um pouquinho. O que muda é o que significa essa vestimenta? Então, aí vamos lá. Cada função vai ter o que a gente chama de joia, tá? Que é um colar, e ela vai ter alguma coisa nesse colar, um pendante. E aí cada um vai ter um símbolo diferente para a gente conseguir identificar e automaticamente identificar as atribuições e responsabilidades, né, daquele membro ali. E aí, o que vai acontecer? Como a gente hoje tem uma certa gama de ritos, então cada rito adota uma cor. Então são cores diferentes. O maçom, ele Qual que é a cor do seu? O meu é vermelho. Vermelho. E aí ele usa o que a gente chama de avental, né? E aí esse avental, ele vem lá de trás das guildas mesmo, para que o trabalhador, o pedreiro, ele não se suje. Então ele usa um avental, de fato, né? É um uniforme. Aí, é um uniforme, exatamente. E através desse avental, a gente consegue diferenciar o nível do maçom. Então, assim, o maçom no nível aprendiz, ele tem um avental completamente branco. No nível companheiro, ele tem um avental branco, mas com uma diferença. No nível de mestre, ele vai ter um avental vermelho. Então, tem essa diferenciação, tá? E aí, o que a gente chama de mestre instalado, que já foi o presidente da loja uma vez, pelo menos, ele ainda vai ter uma outra diferença em relação aos mestres. Então, tem toda essa diferenciação através do avental, né? E aí, isso eu falei os 3 graus básicos, né? Então, a partir desses 3 graus básicos, eu chego no 4º grau, e do 4º eu posso seguir até o grau 33. E por que 33? O que esse número representa? Porque a idade de Cristo tem uma pegada também com relação a Tesla, né? Que é 3, 6, 9, a Santa Trindade, e por aí vai. O 3 é um número forte na numerologia, né? Por que 33? Exatamente. E aí o 33 é interessante por causa do seguinte. Grande parte da maçonaria é incorporada ao cristianismo. Então, assim, muitas das coisas que a gente trabalha, até na introspecção, está relacionado com isso. E aí, esses 33 degraus, eles vêm da escada de Jacó, que é a escada que levaria até o céu, né? Que é a plenitude, o autoconhecimento. Então, para cada um desses degraus, eu vou ter uma diferença, um ensinamento, uma filosofia que eu vou aprender e ensinar. E aí é que está essa diferenciação. Então, por isso que vem, né, os 33. Mas tem outros ritos, por exemplo, que tem até o número 9. Então, vai do 1 ao 9, né? Tem rito que vai ser 33 e por aí vai. Então, cada um vai adotar uma questão diferente mesmo. O rito escocês, ele vai do 1 a 33 por causa da escada de Jacó. Ah, que interessante. É a escada de evolução. A escada de evolução. Exatamente. Muito interessante, muito interessante. Exatamente. E qual que é o rito de iniciação?
É bem legal. Na verdade, né, o que vai acontecer? Lá nas ordens templárias, por exemplo, antes da iniciação, aquela pessoa era conhecida como neófito. E depois da iniciação, ele é o iniciado. Então, o neófito, ele vai passar por algumas viagens, são viagens metafóricas, para ele começar a entender a relação de tudo isso com a vida dele. E a vida dele com a morte. Então, quando a gente fala de filosofia, né, tudo que a gente traz, né, trabalha ali, especialmente na filosofia socrática, a filosofia ela ensina a gente a viver bem e a aceitar a nossa morte, né? Então, tanto que a gente tem algumas, não nós, né, maçons, de uma forma geral, mas dentro das filosofias, a gente tem o memento mori, né, que é lembre-se da sua mortalidade, o aproveite o dia, Carpe diem. Carpe diem, exatamente. Então, a gente tem essas questões justamente para a gente se lembrar da nossa mortalidade e para a gente entender que o nosso tempo aqui ele é limitado e o nosso desenvolvimento depende de nós. Então, é por isso. Muito. E aí, exatamente, né? E aí ele vem dentro de um rito mesmo, né? Eu vou colocar, tem gente que não acha que é legal falar isso, mas é um teatro, né? Então, dentro de um teatro, o neófito, ele vai entender todos esses pontos. E aí ele vai ser chamado para reflexão e ele vai começar a reflexão dele. Né? E já teve gente que falou assim, não, parou, deixa eu descer para o mundo, quer descer, não quero continuar, não, sinto muito, isso não é para mim, tô com medo. Sim. Porque o cara não sabe o que... Sei lá, a gente vê em filme, né? O camarada põe um capuz e vai. Tipo, iniciação em Irmandade Americana, de Universidade Americana. Não, aí tem, claro, né? Tem muito romance com relação a isso, né? Tem muito romance. Hoje, por exemplo, no próprio site do Gong, a gente tem umas pequenas instruções, né? E hoje o Grande Oriente ele está trabalhando, então ele teve um levantamento de uma comissão, né? Através de alguns irmãos que se manifestaram para fazer uma cartilha para quem quer iniciar, explicando como é, o que é, como começa. Então, tudo isso também vai estar disponível no site do Grande Oriente. Vocês têm um site, vocês também... Tá no mundo virtual. Vocês têm site, tá no Instagram também? Como é que é? Tem. No Instagram também é Gong, né? Então, Grande Oriente de Minas Gerais, literalmente. E a gente tem uma página, né, que demonstra todas essas questões. Então, vamos deixar aqui na descrição desse podcast os links de acesso ao site, ao Instagram. Sim. Exatamente. Por essa eu não esperava, né? Porque por ser discreto, eu pensei, não tá nem nas redes sociais, está, né? Tá sim, porque é justamente isso. Então, assim, a maçonaria, ela visa, através do conhecimento mesmo, né? E trazer esse conhecimento para as outras pessoas é importante. Então, é importante que as outras pessoas nos conheçam e até importante para o preconceito. Porque, querendo ou não, existe muito preconceito até hoje. Então, existe. Existe muito preconceito. Então, tem casos, né, de maçons que iniciaram e foram conversar com grandes amigos, que eram amigos há não sei quanto tempo, falaram que eram maçons e a amizade acabou. Então, assim, da mesma forma como entram pessoas, né, para a ordem, e acaba que no final da iniciação fala assim, olha, isso não é para mim, eu não vou voltar mais. Então, não gosta da filosofia, não gosta da perspectiva, talvez não esteja pronto mesmo, né, para o desenvolvimento,
E você já sofreu algum preconceito por ser maçom? Angélica. Você pessoalmente? Então, eu diria que existem. Eu já sofri resistências, tá? Preconceito em si, não, mas eu já sofri muita resistência. Então, a resistência em falar, e aí a pessoa começa a olhar meio de lado e tal, e aí você leva na brincadeira, aquele negócio desmistifica o que que ela acha que é, né? E aí pronto. Mas tem gente que já sofreu sim preconceito. Teve situações em Sete Lagoas, por exemplo, que durante uma reunião, um grupo de pessoas ficou na porta da loja gritando, né? Então, enquanto eles estavam em reunião, e gritando para que, né, eles saíssem dali, enfim. Então, assim, já aconteceram situações complicadas, complexas, né? Já E foram justamente, perseguidos? E tem alguma relação da maçonaria com os templários da Idade Média? isso é muito legal. Ao longo da caminhada do aperfeiçoamento, né, da escada de Jacó, a gente tem sim contato com essas questões dos templários também. O interessante é que a maçonaria, né, ela é uma ordem e ela tem duas outras ordens que são, aliás, não só duas, né, tem outras também, mas são duas que são muito interligadas. Não quer dizer necessariamente que exista um vínculo, vamos colocar aqui entre aspas, de recrutamento, tá? Mas é um vínculo de desenvolvimento também. Então a gente tem os Demolei, que são para os jovens do sexo masculino, de 12 a 21 anos. E aí 21 anos é porque era a maioridade da romana. Então, a partir do momento que o jovem chega naquela idade, ele torna-se um sênior e ele não vai trabalhar ativamente no que se chama o capítulo, né? Então, como a maçonaria está para a loja, o capítulo está para o Demolei. E tem as filhas de Jó. As filhas de Jó são para as meninas. Aí, se eu não me engano, elas são de 10 até os 20 anos também. E nesse período, elas também vão trabalhar toda essa questão de autoaperfeiçoamento e tudo isso, né, voltado para os jovens também. Tem outras ordens, né? Então tem Lautons, aí eu não entendo muito bem dos Lautons, não estudei a fundo ainda. Existe a tábua dos escudeiros, que são para os meninos menores, né, abaixo da idade de iniciação dos Demolei, para eles conseguirem entrar para os Demolei também. Então, da mesma forma que existem as abelhinhas, que são para as meninas conseguirem entrar para as filhas de Jó. E tem toda essa Mas esses não construção. são maçons, mas não é da ordem maçônica. E não é. São ordens paramaçônicas, tá? Aí o que isso quer dizer? É que a maçonaria, ela meio que vai trabalhar de uma forma como tutor desses jovens. Então, assim, a gente vai ter um maçom designado para acompanhar todas as atividades junto com o grupo. Então, esse maçom designado, ele não está sozinho também. Então, outros maçons vão lá por livre e espontânea vontade e vão trabalhar junto com ele no aperfeiçoamento dos jovens também, né? E, dentro disso, tem essa questão de fazer a tutoria dos jovens mesmo. Então, eles vão ali para aprender gestão na prática, para aprender uma disciplina que há muitos anos atrás existia, que é moral e cívica. Eu acho que hoje ela entra como religião, né? E aí vem isso mais prático, né? De uma forma mais prática, para os jovens mesmo. E é interessante que é uma idade de desenvolvimento, né? Então, isso ajuda muito a consolidar o caráter desses jovens para um mundo melhor também. Então, é bem interessante nesse ponto. Mas e com relação aos templários? Pois é. E aí eu comecei e passei por isso, né? E aí, os Demolei, por exemplo, eles são pautados única e exclusivamente nos templários.
Então, a história, o Jacques de Molay é o último grão-mestre dos Templários. E ele foi caçado, né, numa sexta-feira 13. Foi ontem, foi sexta-feira 13, inclusive, né? Né? E aí, por isso que fica, né, essa data, por a caça às bruxas. Porque os Templários, na França, eles foram eliminados numa sexta-feira 13. O Jacques de Molay, ele foi queimado na fogueira, depois de ter sido torturado. E aí é que ele vem como um exemplo, um mártir para esses jovens. Que dentro de todas as dificuldades, ele se manteve firme até o final. Então, vem com isso de uma forma, né, muito forte mesmo. E a maçonaria, ela tem elementos dos templários também, né? Então, tem graus que eles passam por uma consolidação, que eles passam por algumas questões dos templários mesmo, e até essa característica de fé, caridade e esperança, que são as características pautadas na ordem templária, né? E deixa eu te perguntar, por um acaso, o Santo Graal está de posse dos maçons? Quem dera. Se tá, eu ainda não sei não, viu? Mas olha, porque os uma templários, lenda. eles pegaram muitos tesouros em Isso, Jerusalém, né? Tesouros isso, sagrados, né? isso. E conta a lenda que dentre esses tesouros, dois muito especiais: a Arca da Aliança e o Santo Graal. Exatamente, né? Por isso que existe essa dúvida se esses dois objetos de tanta cobiça do mundo inteiro está de posse dos maçons. Se tá, são nos graus muito mais acima, viu? Mas olha, É possível? creio que não, viu? Creio que não. Mas o interessante é o seguinte: pode até não ser, né, uma coisa que seja física, né? Mas do ponto de vista metafísico, isso pode existir, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da construção do templo, a gente está falando da construção do templo do rei Salomão. E o rei Salomão, ele construiu o templo dele, na verdade, esse templo, né, ele passou por 2 edificações, e nós falamos que passa por 3. Então, são 2 edificações físicas e a terceira é a nossa edificação espiritual. Então, de um ponto de vista metafísico, e aí, dentro de toda a jornada da maçonaria, que é muito interessante que ela tem um começo, mas ela não vai ter fim, ela passa também pela busca da verdade. E essa busca da verdade, ela entra em toda essa questão que a gente levanta, né, através de toda a filosofia, através de tudo mesmo, né, que a gente tem interligado e absorvido pela maçonaria para o desenvolvimento. Então, fisicamente, a gente não tem uma Arca da Aliança, mas tem um grau, por exemplo, que fala sobre a vida de Jesus, que faz a Santa Ceia, de fato, né? Então, é muito bonito aquele momento. Tem um grau que fala sobre a Arca da Aliança, que é a comunicação com Deus. Um ponto para comunicar com Deus, né? E aí, se a gente começa a pensar um pouco, né, nisso, a gente começa a entender que aquela comunicação, aquela Arca da Aliança, ela está dentro da gente. Então, o Santo Graal também, ele está dentro da gente. Então, nesse sentido, eu digo que existe. No sentido filosófico, no sentido metafísico. Isso. Então, levando para isso, nós estamos numa Matrix? E aí complicou, hein? Aí complicou muito. Olha, eu vou te falar. E os maçons são, assim, meio que os protetores dessa Matrix, alguma coisa assim?
tudo que é aquilo que não é muito declarado é especulado, né? Sim, sim. Mas faz interessante, né? Se a gente para pensar, tem uma coisa interessante que você falou, Angélica. Platão, ele tem o mito da caverna, né? Sim. Então, rapidamente aí, para quem não sabe o que é o mito da caverna, é alguém que está preso olhando para uma parede onde só existem projeções. E ele não Sombras. sabe exatamente, né? Sombras, e ele não sabe o que é de fato real, né? Quando a gente inicia na maçonaria, a gente tem um contato, mas e aí você tem que estudar um pouquinho para você entender de fato qual que é a relação desse contato com a maçonaria da Caverna de Platão. E outro ponto que você traz aí sobre a Matrix, né, é literalmente o filme Matrix, que retrata a Caverna de Platão. Então, o que acontece? De certa forma, né, a gente pode falar que o maçom, ele escolhe ser um red pill, né? Ele toma a pílula vermelha. É, então a gente pode dizer que sim, né? E aí, por que ele vai tomar essa pílula vermelha? Justamente porque ele vai de encontro, né, ou em busca da verdade. Então, quando a gente fala isso, em busca da verdade, a gente não está falando, né, literalmente, que a gente vai sair numa cruzada ou numa saga heróica, épica, em busca, né, do que a gente acredita ser verdade. Mas é esse o ponto. A gente vai em busca da verdade e da verdade para cada um. Então, cada um vai ter o seu próprio caminho. Então, dessa forma, a gente pode falar que sim, né? A gente está meio que tentando sair ou saindo, né, de uma matrix. E aí é que vem toda essa questão, né, que a gente tem do lado de fora, porque assim, hoje a nossa realidade ou parte dela, né, quando a gente pega, por exemplo, o Instagram, quando a gente pega as redes sociais, até as próprias inteligências artificiais, né, e os vídeos que a gente tem tido, a gente começa a ver que tem uma dificuldade da gente acreditar no que é o real, da gente ver o que é o real, né? E a maçonaria... Antigamente a gente tinha que ver para crer. Aí Exato. hoje em dia você tem que ver pessoalmente para crer. Para crer. Porque só Exatamente. ver virtual não é o suficiente. E vendo pessoalmente, você ainda fala, não creio. Que tem muito disso, né? Então, assim... Como foi o caso recentemente, né? Vendo o pessoal, a pessoa não acreditou. Um homem agrediu um bebê pensando que era uma boneca. Exato. Ele não acreditava que era um bebê de verdade. Olha que loucura, que coisa doida. Exatamente, Angélica. E aí é que tá, né? Então, assim, e aí tem uma coisa interessante também dentro disso da maçonaria, que é muito o que ela ensina é a tolerância. Porque a gente tem membros de diferentes culturas, de diferentes... Vocês têm diversidade na maçonaria? Sim. Transexual, homossexual Não. E por aí Não. vai? Não, essa diversidade não, tá? Ainda não. Não. Mulher! Mas, Por que não tem mulher na maçonaria? Que aí é que tá, né? Tem houve, né, ali na Idade Moderna, e Idade Moderna, talvez até contemporânea, algumas ações que, de certa forma, dividiram a maçonaria. Então, existe a maçonaria livre, que é uma maçonaria que não está relacionada à Constituição de Anderson, e essa Constituição é que prevê que não pode entrar mulheres. E por que não? Entanto, porque foi uma coisa de 1723. E aí a cultura da época fez com que existisse isso, e aí tem um item final que é: essa Constituição não pode ser mudada. Então está escrito na pedra. Né? Vamos falar. Não dá para ter revisão, vamos passar uma revisão nisso aí. Exatamente, né? Só que aí o que acontece? Tem gente que não concorda com isso, né?
E de fato. E aí se tem, por exemplo, a livre maçonaria, que é a maçonaria onde homens e mulheres estão lá. No E Netflix. onde tem a livre maçonaria? Aí é o mesmo estilo, tem os mestres, Mesma coisa. mesma Mesma coisa. coisa, né? Tudo. E as lojas maçônicas e tudo mais. Exatamente. Tudo igual, né? A diferença, ou não, né? É que se tem a inclusão das mulheres ali. E essa livre maçonaria, ela começou nos Estados Unidos. Então, a partir dali, a gente teve, né, algumas outras lojas absorvendo isso. Por exemplo, eu posso estar um pouco enganado, Angélica, com esse dado aqui, tá? Mas se eu me lembro bem, as grandes lojas da Inglaterra, elas aceitam as mulheres também. Então, a gente tem a Inglaterra, a gente tem Estados Unidos, Até a porque gente... eles passaram por um reinado feminino de quase 70 anos com a Rainha Elizabeth, né? Não é Exatamente, possível, né? exatamente. Então, assim, e tem, né, esse espaço, sim. Então, é realmente tudo igual. Então, não tem diferença de cargo, não tem diferença de função. A função que está lá para o homem, a função que está lá para a mulher, até porque senão vai ferir um dos pontos principais, que é a igualdade, né? Então, aí é que está o grande lance. Então, existe, né, a maçonaria, que aceita as mulheres, sim, e a que é mais tradicional, ela aceita fazendo o clube, né, das esposas. Então, normalmente, né, clube das mulheres ou das esposas. E aí, vou dar uma tossida aqui, tá? Fica à vontade. Quer tomar uma aguinha? Pega uma aguinha aí. Desculpa. Ô, Show. gente, é sem corte, viu? Eu não faço edição, não corto nada, sigo direto para ver que a pessoa fica no natural dela. Então Não, tem luz, tem passarinho que passa, tem caminhão, entendeu? É sem corte. tá vendo? E eu tenho 5 segundos aqui para poder cortar, viu? Que tristeza. Mas aí, retomando, né, o que eu estava falando aqui, a gente tem, né, essa inclusão mesmo e o Clube das Mulheres. Então, o próprio Grande Oriente hoje, ele tem uma força filantrópica muito grande, representada e presidida pelas esposas dos grão-mestres. Então, as esposas dos grão-mestres é quem vão fazer essa relação e esse estreitamento com a questão da filantropia, de fato. Então, elas que vão puxar outras pessoas e vão direcionar a ajuda. Você me falou no início que a maçonaria ela atua até para tentar mudar um pouco, criar um mundo melhor, Uhum. certo? E tem algumas ocorrências na história da humanidade em que a maçonaria teve uma atuação mais direta. Posso dizer Uhum. na história do Brasil, na época da proclamação da República, até um pouquinho antes, né? Na época de Dom Pedro, versus o Barão de Mauá. Certo. Né? Quais foram os principais eventos em que a maçonaria teve uma atuação mais forte? Como foi o caso de Barão de Mauá? Realmente ele foi até perseguido por ser maçom. Uhum. Eu E estou aí? errada ou Não, não? não, não tá, não tá. E aí, dentro da própria história do Brasil, Angélica, que tem um ponto interessante. O, e isso é bem legal mesmo, né? Porque o Dom Pedro, ele foi criado por maçons. Então, enquanto o pai dele estava lá em Portugal, os maçons é que cuidavam e faziam a tutoria dele aqui no Brasil. Dom Pedro I. Dom Pedro I, É. exatamente. E aí, o que acontece? Ele inicia, né, na maçonaria, aquele negócio todo. Como você não pode ter um membro, né, que ele tem um cargo
ou exerce alguma função política, social, não sei o que lá, muito forte do lado de fora, você não pode ter que ele seja o aprendiz o resto da vida. Então, quando ele iniciou, ele saiu do grau 1 e foi para o grau 33. Então, só que aí, o que ele faz? Ele vira e fala assim, beleza, a maçonaria, de certa forma, ela tem uma influência forte, né, na história, inclusive nesse período histórico, e ele fecha a maçonaria. Isso acontece também na Segunda Guerra Mundial. Então, os maçons, toda vez que a gente tem um conflito, que a gente tem alguma coisa em larga escala, ou alguma coisa que possa ameaçar a autoridade, e aí eu vou colocar de um tirano, a maçonaria também entra na lista dos procurados. Como é nos Estados Unidos? A maçonaria é muito forte nos Estados Unidos, né? Sim. Diz que até na nota de dólar tem símbolos maçônicos. E aí que está um grande lance também. Então, assim, aquela pirâmide com aquele exatamente. olho lá na nota de $1. E essa pirâmide com o olho, ela vem lá do Egito, né? Então a relação dela é o olho de Ra, e é o olho que tudo vê, né? Que é uma representação também do grande arquiteto do universo, que é onipresente, onipotente, né? Só que não necessariamente, e aí que tá, né? Depois que as coisas estão prontas, as pessoas gostam muito de colocar o significado, né? Então, por exemplo, a banda Kiss, né? Eles falam que é o cavaleiro a serviço de Satã, né? Então, mas, poxa, só quem vai saber o que significa Kiss é quem fundou a banda, né? E olhe lá. Então, assim, depois que a coisa está pronta, é fácil atribuir qualquer coisa, um significado para aquilo, né? Mas, assim, a gente também não pode furtar o fato de que maçons também participaram, né, da consolidação dos Estados Unidos. Então, participaram nesse sentido, participaram de revoluções, né, na Revolução Francesa mesmo. Tanto que o avental e a faixa, né, dos deputados, ou colar dos deputados, tem as cores da bandeira francesa: vermelho, branco e azul, né? Justamente para se ter uma relação e lembrar, né, por que a gente está ali também. E dessa forma, você tem essas atribuições, mas não, né, tirando o fato. Mas vamos lá, tem lugares que você consegue ver, e aí tem símbolos, tem cumprimentos que a gente reconhece, né? E isso é um pouco mais fácil. É como se a gente já fosse treinar. E é de conhecimento comum, né? Universal. Assinatura com 3 pontinhos, por exemplo, né? Tem um comprimento lá com um indicador apontado, alguma coisa assim, se eu não me lembro, né? Você tem diferentes formas de reconhecimento, né? Então, assim, palavras, gestos, é coisa bem simples. Só que quem já está treinado e habituado com aquilo, reconhece. Então, é uma forma, né? E é por isso que é discreto. Então, assim, hoje, né, se você pergunta a Yaya, por exemplo, ela vai te dar um monte de formas de reconhecimento. Ali na década de 60, tinha o Monty Python, que era um programa de sketch, de comédia inglês. E tem um episódio desse Monty Python que é sobre o reconhecimento dos maçons. Então, assim, a gente rola de rir, porque é satírico, né? É, assim, extremamente sarcástico. E é engraçado. Apesar de que, claro que a gente tem alguns sinais de reconhecimento, não é usual fazer todos eles, né? Normalmente a gente é bem mais direto, a gente reconhece um ao outro, tem lá o
compasso, o esquadro, com a letra G, e fala, você é da maçonaria? Sou. Ah, beleza, que grau que você tá? X, pronto, acabou. E é assim que a gente faz o reconhecimento hoje. Hoje em dia eu vejo muito adesivo do carro, né? Isso, Eu vejo muito exatamente. adesivo em carro. Exatamente. Então, assim, adesivo O de maçom não se carro, esconde. não, não se esconde. O maçom, e aí é aquilo que eu te falei mesmo. O maçom, ele é discreto. Então, assim, ele não vai chegar com a bandeira lá levantada falando eu sou maçom, né? Mas é discreto, né? Então, assim, quem reconhece, quem tem curiosidade, conversa, né? Puxa o assunto, pergunta, e a gente está super aberto a responder tudo, tudo mesmo. Então, assim, e aí trabalhar isso mesmo para desmistificar tudo, né? Tem um mito com relação aos maçons que é bem interessante. E eu acho que eu já vi isso até em alguns documentários, que é como uma grande família que se ajuda. Por exemplo, se um amigo maçom perdeu o emprego e o outro é diretor de empresa, ele consegue ajudar o amigo para ter emprego e vai se ajudando tal. Assim, caramba, uma corrente que não deixa o coleguinha ficar em maus lençóis, vamos dizer assim. Isso é Vamos fato lá. ou é boato? A Angélica, isso é bem boato, tá? É bem Inclusive, boato. a gente tem até uma instrução que ela fala isso, que a gente não deve favorecer, e é literalmente favorecer que está escrito, um maçom porque ele é maçom. Então não Entendi. existe isso, tá? Existe ajuda, né? Então assim, levantei minha mão, eu estou precisando de ajuda, eu preciso, né, de um emprego, por exemplo. E aí, fulano, eu fiquei sabendo de uma vaga que foi aberta, assim, assim, assado. Normal. Me manda seu currículo, eu encaminho, por aí vai. Então, é bem nesse sentido mesmo. É um sentido do fluxo normal da vida, né? E a diferença é que você tem mais propriedade para falar sobre aquela pessoa, porque você convive mais com ela, né? Então, é diferente, por exemplo, de eu indicar alguém para um trabalho que eu só recebi o currículo e não sei quem é, né? Então não tenho tanto contato. De uma pessoa que eu já tenho contato há mais tempo, que eu sei como é que ela trabalha, eu sei como é que ela se porta, eu sei como é que as decisões dela são pautadas, e é mais fácil, né, de mostrar isso para quem quer que seja. Então a diferença é essa. Quais foram os maçons assim mais que tiveram mais destaque na nossa história, na história da humanidade? Por exemplo, eu ouvi falar que Isaac Newton era maçom, ou não? Eu acho que não. Newton, eu acho que não. Mas assim, é meio lenda, né, essa questão do Tiradentes. Apesar de que tem gente que fala que na França existe uma ata com a assinatura dele. Inclusive, né, isso é um ponto legal. Na França tem museus maçônicos. E o Grande Oriente de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, também tem um museu maçônico. Ah, que Então legal! é aberto a qualquer um. Inclusive, esse museu é online. Então, quem quiser visitar o site lá, é só entrar e aí tem a visita toda, tem todas as características lá e pode ir lá também para visitar, né? Que é bem legal mesmo. Mas aí, por exemplo, Abraham Lincoln, né? Ele, sim, se tem a certeza de que foi maçom. Até tem uma história sobre ele, né? E o jardineiro da Casa Branca, que ele era iniciático, ainda não era presidente, mas iniciático, e o jardineiro já era mestre. E ele aceitava a hierarquia do jardineiro ali dentro. Do lado de fora, o jardineiro aceitava a hierarquia tranquilamente. Então não existia esse conflito, né? Existem outros também. Então, deixa eu pensar aqui. O, não, o presidente Bush ele foi só demoler. Walt Disney. Walt Disney? Walt Disney.
Então, o Mickey, ele é desenhado nas cores dos Demolay. Vermelho, amarelo e preto. Olha! Exatamente. Então, e aí, assim, né, claro que de um ponto que você tem grandes Bill personalidades. Gates. Não, eu acho que Bill Gates não. Desses grandes, dessas techs, essas super techs que tem por aí. Deixa eu fazer uma consulta na Yaya aqui. A Yaya vai me responder. Vamos ver. George Washington. George Washington. Né? Deixa eu verificar. No Brasil mesmo a gente tem, né? Alguns outros também. Então, Oliver Cromwell. Eu esqueci o nome dele. Da nossa América Latina aqui. Depois eu vou lembrar. Mas depois eu lembro e coloco o nome Algum dele aqui. presidente atual do mundo? De nação? Não. Pelo menos se tiver, pelo menos das grandes destaques, né? Não. Então isso aí realmente não. Tem loja maçônica na China? Boa pergunta. Provavelmente deve existir. É porque lá a religião não é. Acho que não é nem permitida. Pois é, exatamente, né? E em um lugar onde você não tem Deus, como é que você vai ter maçom? Pois é. Aí é que tá. Então, realmente eu não sei te responder essa pergunta, Angélica. Eu tenho até que aprofundar um pouco mais nisso, porque, para falar a verdade, eu nunca pensei nesse aspecto, né? Eu acabo me voltando muito para o estudo e para essa questão de relações internacionais eu deixo um pouco. Mas aí que tá um outro ponto, né? Recentemente, o Grande Oriente de Minas Gerais ele foi reconhecido pelas grandes lojas da Inglaterra. Então, assim, né, a gente tem esse reconhecimento de tratados, então significa que a gente pode ir para a Inglaterra, por exemplo, ser reconhecido, assistir uma reunião e por aí vai. Né? Então, da mesma forma que quando eles vêm para o Brasil, a gente faz esse intercâmbio também. Existem essas conferências, essas reuniões internacionais? Sim, existe. E quem paga tudo isso? Ué, somos nós, né? Mas assim... Tem algum patrocinador? Bom, se existe um patrocinador maior, realmente não é citado em momento nenhum. Normalmente é pela captação, né? Pela regularidade. Então, para se ser regular, você tem que pagar a taxa de captação. E aí, com essa captação, que é a moeda de troca, a gente tem uma gestão de recursos nas unidades. Então, recentemente, né, a gente teve essa reunião de tratado, de reconhecimento e tal, e aí representantes de todo mundo foram para lá também, ou quase todo mundo, né? Então, isso é bem, bem interessante. Um ano, 2 anos atrás, na América Latina também, nós tivemos representantes nas reuniões da América Latina, nas confederações. Então, existem confederações, existem congressos e existe muita coisa também voltada para isso. Então, funciona dessa forma. Quanto tempo vocês fazem reuniões mensais? Como é que é? Mensal, semanal? Depende da disponibilidade da loja, da disponibilidade dos membros. A minha loja, por exemplo, a gente é meio tarado com a maçonaria, né? Porque a gente faz a reunião na segunda-feira, que é a loja base. Então, hoje a gente conta, né, com 50 e tantos membros. E aí, nas quartas-feiras, com exceção da última quarta-feira do mês, a gente faz
o que a gente chama de graus filosóficos, né, que são do 4 ao 33. E aí, praticamente toda segunda e quarta-feira tem uma reunião às 20 horas. E como é que vocês fazem? Põe a roupinha no embornal, chega lá, troca de roupa no vestiário, vai, sai, como se estivesse indo para academia. Isso mesmo. E aí, o que é legal, né, é que a maçonaria, como a gente gosta muito de falar, ela não acontece só dentro da loja. E eu digo que até ela acontece menos dentro da loja do que fora. Então, a maçonaria, ela acontece mesmo, que é aquele momento de fraternidade, é no que a gente chama de ágape, que é um jantarzinho que a gente tem depois da reunião. E aí, esse jantarzinho, né, todo mundo senta, conta, conversa, fala sobre o tema que foi debatido lá dentro, aí dá suas opiniões. Tem gente que conta muita história de vida, você aprende, você ensina, tem muita coisa interessante, né? E aí você estreita laços, claro, né? Então, isso é maravilhoso. Aí um é padrinho de casamento do outro, o outro é padrinho de filho. Isso. Vocês são irmãos? Isso, literalmente, né? Então, assim, embora não sejam irmãos de sangue, mas a fraternidade ela é muito forte nesse ponto, né? Então, e aí por isso que vem, né, esse mito de que precisa, o maçom sempre vai estar lá. Não é. É pelo laço de fraternidade mesmo, a gente pede ajuda, e aqueles que são bem mais próximos, eles vão contribuir e vão ajudar. E aí tem alguns efeitos, né, relacionados a isso também. Então, quando você vê muita gente ajudando, é claro que você não vai ficar de fora, né? Aí você vai lá para ajudar também. Então, tem alguns efeitos relacionados também, que é normal de qualquer grupo de ser humano, né? E funciona dessa forma e muito bem, né? Então, a gente... E é uma coisa que aí é o ponto que difere, né, do que a gente vive normalmente do lado de fora das nossas lojas, ou do lado de fora da maçonaria. Do lado de fora da maçonaria, a gente tem muita gente que realmente não quer contribuir com o crescimento, não quer o nosso bem, né, como pessoas. E a gente sempre vai ter alguém para, de alguma forma, criar um obstáculo, né? Na maçonaria, a pessoa pode até não ajudar, mas ela não cria um obstáculo. Então, ela entende perfeitamente isso. Então, assim, beleza, eu posso até não ajudar por N motivos, mas também não vou atrapalhar, né? E isso que é interessante. Que aí tem, claro, né, a maçonaria tem hinos, tem não sei o que lá, mas tem uma música que é maravilhosa. E ela chama Cássia Amarela, do Luiz Gonzaga, que também era maçom. Ela é maçom. E aí, sim. E essa música, ela é a maçonaria. Aí que ela fala, né? Onde o aumento de salário não tem luta nem discórdia. Então, o que ele quer dizer com isso? Que à medida que a gente vai evoluindo dentro da maçonaria, a gente não precisa brigar para aquilo que é nosso direito. A gente simplesmente vai exercer o nosso direito. E dessa forma, né, sem discórdia. Então, assim, é sempre uma questão muito consensada. Então, todo mundo vai aceitar aquilo. Quem tiver alguma coisa que, de alguma forma, não aceite, coloca, conversa, até chegar num denominador e seguir. Então, assim, não tem essa questão de luta e discórdia. E aí a gente fica um pouco mal acostumado com isso, né? Então, quando você vai para o mundo corporativo, em que é uma carnificina, né? Aí você Exatamente. fala, engraçado, é tão simples do outro jeito, por que não é aqui? Por que assim não funciona da mesma outra forma? Exatamente. Né? Então, é justamente esse o ponto. Então, e aí isso cria, né, na gente, ou sei lá, vira um gatilho para um ponto de frustração, né?
no mundo corporativo, por exemplo. Então, assim, a gente tem que brigar o tempo inteiro, a gente tem que trabalhar aquilo, a gente tem que mostrar. Não é que a gente quer sobressair, não é que a gente quer ser melhor do que as outras pessoas, mas a gente também quer melhorar de vida, né? Então a gente quer também trabalhar de uma forma justa, de uma forma perfeita, né? Então seria mais ou menos isso. E aí a gente tem essa dualidade de realidades. E qual que é a opinião da maçonaria sobre a ufologia? Existe vida fora da Terra, nesse grande universo de Deus? Vida Olha, inteligente. pois é, aí é que tá, né? Se a gente... A pergunta fácil, né? Não, Só... sim, sim. A gente está falando de pessoas, né? Então a maçonaria em si, ela não vai induzir uma ideia de que existe ou não vida fora da Terra. Mas, dependendo do grau de estudo, do grau de crença de cada um de nós, a gente pode acreditar que sim ou acreditar que não. Então, isso aí. E aí tem muita coisa também que é legal, que você falou, né, sobre as religiões. Tem muita gente que traz questões do espiritismo para fazer conexões entre as filosofias. Tem muita gente que traz questões de matemática para fazer conexões. E essas questões de matemática, elas estão relacionadas também com probabilidades de existência de vida. Então, quando a gente pega Carl Sagan, né, quando ele faz o envio de uma onda de rádio para o espaço, com toda a cultura humana até aquele ponto, então, assim, a gente não tem como não acreditar como pessoas, né, indivíduos, né? E, ao mesmo tempo, tem gente que precisa de uma prova viva, né? E é aquele ponto que a gente falou antes. Quando você vê, você fala, eu não creio. Então, pode acontecer também. Mas ela não induz ou não, tá? Não fala que existe, mas também não fala que não existe. Se eu acredito, por exemplo, no grande arquiteto do universo, eu estou acreditando numa quarta, quinta, sexta dimensão. Eu estou acreditando em alguém que é onipresente, que é onipotente, que construiu tudo, que é o alfa, o ômega, né? Então, por que não? Eu não posso acreditar que existe uma vida, né, fora. Então, é uma questão desse ponto mesmo. É mais uma questão filosófica do que uma questão técnica. É. A gente pode colocar assim, né? É mais filosófico do que técnico. Então, tem gente que vai acreditar. É porque se você for considerar, mesmo que a probabilidade seja ínfima, mas como o universo é infinito e qualquer coisa ínfima multiplicado por infinito dá um número muito grande Isso, exatamente isso. Né? Então, de probabilidade, né? exatamente isso. Então, e é aquele ponto, né? Se existe vida aqui, então quer dizer que a probabilidade de existir é de 100%. Porque existe aqui, né? Então, para Sim, isso, claro. né? Sim, total, total. Para isso acontecer, então quer dizer que se houve a probabilidade de acontecer aqui, há a probabilidade de acontecer em outro lugar, né? De fato. Então, esse ponto, mas ela deixa muito aberto, tá? Ela não aprofunda muito nisso, não. E aí que tá um negócio bem engraçado, né? Você falou de ufologia, eu lembrei. O Brasil, por exemplo, tem um caso muito famoso, que é a Operação Prato, né? Que aconteceu no Pará no final de De 80. 70. Final de 70, 70 início e de... início dos 80, né? Isso mesmo. E tinha um dos generais que estavam ali dentro desse contexto todo, ele também era maçom. Então, dentro dessa operação, eu não me lembro o nome do general, mas ele faleceu. Tem até algumas entrevistas dele, ele afirma isso nessa entrevista no YouTube e tudo mais. E, assim, uma coisa não exclui a outra, mas também não afirma a outra. Mas, né, fica a critério.
O que na maçonaria te deixou assim mais assustado? Teve alguma coisa que você falou assim, eu não esperava que fosse assim? Tem. Hoje, né, a Você teve que gente... beber alguma coisa de sangue, tomar banho de erva, sei lá, não sei. Não dá para Não, saber, né? não. O que não é conhecido é especulado, como eu já falei antes. Não, isso não. Assim, vou colocar duas situações. Uma que me deixa positivamente, né, muito assustado, é justamente essa questão de que todo mundo, né, independente dos defeitos, independente das qualidades, todo mundo é irmão. E aí eu posso, de uma certa forma, né, reconhecer alguém que eu nunca vi, e eu parto do princípio que, se ele está na maçonaria, a moral, ética, todos os preceitos básicos que eu precisava, eles foram preenchidos. E essa pessoa me reconhece como irmão, e eu reconheço como irmão. Claro que tem gente que a gente tem que levantar um histórico, alguma coisa nesse sentido, mas normalmente as pessoas boas, elas continuam, então elas por si só, elas não se afastam. E com isso, a gente tem uma relação muito forte. Então, assim, trabalhei no Espírito Santo, conheci grandes irmãos lá, grandes, né, irmãos. Até hoje tenho contato com eles, embora não vá muito para o Espírito Santo. Outras regiões do Brasil. Então, assim, isso é muito legal mesmo. E é uma coisa que você não imagina, né? Como que a pessoa, ela acaba de te conhecer, ela fala, não, vem cá, vamos tomar um café, vamos lá em casa, vamos jantar, não sei o quê. E realmente te dá toda uma hospitalidade de um irmão, né? Isso é... Bem, isso você está mostrando o lado positivo da coisa, Isso, né? Essa coisa da similaridade, são similares, isso, isso. certo? Uhum. E existe ex-maçom? Existe, existe. Você não Então faz tem gente... um pacto, tipo assim, começou e nunca entrou, você não tem jeito mais de sair. Não é igual a máfia, não, que você Não, entrou na máfia, né, e aí acabou, você não sai nunca mais. não. Existem ex-maçons de dois pontos de vista. O primeiro é que dentro do nosso regimento, a gente tem um negócio que chama Kit Placet, que é o pedido para que ele está em plenas condições, ele vai se afastar. E aí ele se afasta por um período, ele pode renovar esse kit mais uma vez e pronto. Se ele afastou e não quer voltar, ele vai cair em irregularidade. Então ele se torna irregular, ele não pode frequentar novamente enquanto ele não voltar a ser regular. Ok. Em casos extremos, toda instituição vai ter um ponto muito fora da curva, e a maçonaria não é diferente. Então a gente pode ter, e esse que é um ponto que me impacta negativamente. A gente tem casos de pessoas que, dentro da maçonaria, elas se tornaram o contrário do que a maçonaria prega. Então, Se elas desvirtuaram. se desvirtuaram e Por abraçaram a exemplo, vaidade. sei lá, cometeu um crime qualquer, alguma coisa assim. Então, estelionato, por exemplo. Uhum. E aí, com essa questão, por vaidades e etc., a gente tem um outro artifício que chama ex officio. E o ex officio é literalmente a expulsão. Então, essa pessoa, ela não pode ingressar mais em nenhuma outra loja, em nenhuma outra potência, em nada. Acabou. Então, a vida maçônica daquela pessoa acabou. É Então, porque eu imagino que deve ser muito perturbador para a imagem, né? Tipo assim, o político fulano de tal que foi preso com dinheiro na cueca e é maçom. pois é, exatamente. Então, assim, tanto para a imagem de qualquer instituição, né? E aí está indo contra tudo que a gente prega, que a gente estuda, que a gente desenvolve e traz para a vida.
né, Tá bom, social. mas aí vamos pensar nesse caso que a pessoa desvirtuou. Uhum. Eu acredito, apesar de ser discreto, mas que tenha elementos secretos que não podem ser revelados. Existem Uhum. segredos que a maçonaria não pode falar para o público? O grande segredo da maçonaria. Tá, o grande segredo da maçonaria. Você conhece o grande segredo da maçonaria? Conheço. Tá bom. Assim como o coleguinha que desvirtuou, vai Uhum. conhecer também. Sim. E se ele contar esse segredo? E aí que é o grande segredo. É não ter segredo. Ah! Então, esse é o grande segredo da maçonaria. Então, o que que acontece? A gente realmente, né, tá lá para estudar, desenvolver e pronto. Só que se alguém vai em busca de algum segredo, de ficar rico, de ganhar facilitações na vida, disso, daquilo, não vai encontrar nada disso. E aí vai ficar frustrado, vai sair fora e não vai ter o que contar também. Vai chegar em casa e falar assim: é um bando de homens estudando, lendo. Eca! Exa- É isso? Exatamente, exatamente. E vai falar assim, eu queria uma coisa, não tem, e aí vão vir as falácias, né? Então aí as pessoas vão começar a inventar história, vão falar que a maçonaria é isso, que a maçonaria é aquilo. Mas hoje, se você vai na internet, na Yaya, ela te dá todas as lendas relacionadas, ela te dá Por que todo que o fala tanto livro. do bode? Essa é uma lenda interessante. O bode é o bode de São Pedro, né? Que aí vem uma Ah, lenda relacionada, né? O que que acontece? São Pedro, na época dos romanos, né? Ele estava sob perseguição e ele confidenciava, né, as coisas da vida dele, né, tudo aquilo que ele passava aos bodes que ele pastoreava. E por que aos bodes? Porque os bodes não falavam. E aí tem essa. Aí durante, né, a Segunda Guerra, eles atribuíram aos maçons essa história dos bodes, porque os maçons não contam os segredos, né? Até porque a gente não tem nada para contar. E aí atribuíram essa história aos maçons e, né, que foi uma forma também de criar um misticismo sobre a ordem e com isso, né, trabalhar a imagem negativa da ordem. Então, uma propaganda negativa. Então, funcionou assim também. Mas o bode é esse. aí deu bode. Aí deu bode. E aí o ponto foi justamente esse. Então, assim, e aí, né, claro, as pessoas que não têm conhecimento e até, né, naquele momento devia ser menos ainda, elas absorveram a história de que existia um bode, um bafomé, um demônio, o que quer que seja, e falaram assim, nossa, e tudo isso é verdade. E aí, com a propaganda negativa, é verdade. E pronto, né? E criou-se uma aura mística também dentro disso. Então, mas realmente não tem nada. A gente brinca, né, bastante, a gente vê os bodes aí, às vezes a gente está passeando, vê um bode, manda pro grupo lá da loja, fala assim, ó, lembrei de vocês. E por aí vai, né? Encontrei um irmão aqui solto, não sei o quê e tal, né? As coisas nesse sentido. Realmente não tem. Que coisa! Então, quer É, dizer, que toda aquela lenda, aquela coisa toda dos maçons que guardam um grande segredo do universo, que se for desvendado pode implicar no início do apocalipse, né? Que eles é que vão quebrar os 7 selos. Tudo isso eu já ouvi, pois é. né? E que muito provavelmente a besta que virá vai vir de uma loja maçônica, vai ser um maçom que vai ser o anticristo. Quem dera, viu? Se tivesse alguma magia relacionada com a maçonaria. Não tem absolutamente nada, Angélica.
Eu sinto decepcionar. Não tem um chapéu seletor que você coloca, não, né? Que você Não coloca, tem. você vai para Gryffindor. Quer dizer, você é da loja maçônica tal da... Não tem. Inclusive, se você quiser usar um chapéu seletor, lá no site do Grande Oriente, ele tem um item, né, escrito como ingressar. E aí você digita todos os seus dados, ele te direciona para a loja maçônica mais próxima. Então, assim, todos os seus dados vão ser direcionados para lá. Isso é bem interessante também. No meu caso não vai dar certo porque eu sou mulher, né? Tá vendo? Mas se fosse na livre maçonaria, daria certo, tá? A gente que é apegado à Constituição de ambos, né? Mas, enfim. E aí, a gente, dentro dessa mecânica, direciona e aí a pessoa recebe o convite formal tal, e por aí vai dar-se o rito. Mas aí ela passa por uma entrevista, uma avaliação, alguma coisa Sim, assim? sim. Tipo, Passa uma por análise isso. preliminar? Isso, passa sim. Então, assim, A vida dela é vasculhada para ver se ela não. Sei lá, eu vou querer certidão negativa, nada consta, né? Seu nome não está no SPC, não está no Serasa. Vou pegar a opinião com a sua ex-mulher, com a sua mulher atual, com suas ex-namoradas, alguma coisa. Vou perguntar para tua mãe e para os seus vizinhos, né? Você quer saber um caráter de um homem, você vai lá e pergunta para a mãe dele. exatamente. Isso é verdade. Mas assim, Angélica, tem parte disso sim, né? Até pelo princípio de não, transparência não, mas a gente tem um princípio constitucional, lisura, né? E aí a gente tem todos os nossos dados, de certa forma, abertos, né? Então a gente consegue, especialmente, ser um servidor público, né? O que normalmente tem bastante também, né? Então, com isso, toda a nossa vida está na internet. Se a gente cruza 3 dados, a gente tem a vida inteira da pessoa aqui na internet, né? Então, hoje tem essa facilidade Hoje tem também. essa facilidade. Antigamente não tinha, né? É, Antigamente era mais no boca a boca mesmo. Você tinha que perguntar para a Candinha, né? exatamente. E aí funcionava assim, né? Perguntava para Candinha, perguntava para não sei quem, por aí vai, fazia toda aquela questão, entrevistava o candidato, e aí são pessoas diferentes entrevistando o candidato, porque cada um vai ter uma visão. Depois leva essas entrevistas elas vão ser discutidas para entender a visão de cada um. Se elas convergem para o mesmo ponto, então beleza, a gente tem um direcionamento aqui. Se elas vão começar a divergir, a gente precisa investigar mais. E aí, por E aí como vai. que é escolhido o grão-mestre, o papa? Como é que é o nome? É É o grão-mestre? grão-mestre, é o grão-mestre. Grão-mestre. Tem uma conclave, o cara morre, aí solta uma fumacinha branca. Não, Não. é um mandato de 2 anos. Então, não, mentira, é um mandato de 4 anos, tá? É porque eu observei aqui que você foi secretário durante 2 anos, diácono durante Isso. 2 anos, vigilante 2 anos, hospitaleiro 2 anos e já está vencendo o seu deputado. Isso, o Agora é primeiro, 25. e aí eu fui reeleito, então agora eu vou ser o deputado de novo. E aí é justamente isso. Então, através de uma eleição. Então, cada esfera, ela vai ter um período de vigência. Nas lojas, esse período é de 2 anos. Normalmente 2 anos, tá? Tem loja que vai colocar 1 ano, isso depende do que eles colocam regimentalmente. E possibilitando a recondução. Então, 2 anos, vamos reconduzir essa pessoa, chapa única, beleza. É consensual que seja chapa única. Então, quem tem a vontade se manifesta, faz toda a questão a política para isso, e beleza, coloca a chapa única, todo mundo vai ter uma vez, né? Então, a ideia é essa. Agora, o grão-mestre, ele é eleito por todos os maçons. E, normalmente, não é chapa única, o que é interessante também para o processo. Por quê? A gente vai ter um processo digno, um processo eleitoral dentro
de todas as características morais e éticas, e um candidato não fica denegrindo o outro. Então, os dois candidatos, eles fazem o mesmo... Faz um debate? Faz debate, faz... Como é que vocês se chamam? Vocês se chamam de irmãos? Isso, exatamente. Ô, irmão, eu gosto muito de você, irmão, eu votaria em você. Aí o outro fala assim, irmão, eu também gosto muito de você, eu acredito em todas as suas qualidades. É assim que seria um debate? Não, ele traz a proposta para a gestão dele. Então, a proposta do grão-mestre votado hoje foi uma proposta muito voltada para a educação. Então, tanto que se tem alguns movimentos para a criação do que a gente está chamando aí de Unigong, que é uma universidade maçônica, para o aprendizado mesmo, né? E para manter a informação documentada. Né? Não, peraí, vamos lá, calma aí que deu nó na minha cabeça. Uma universidade maçônica, em nível superior, reconhecido pelo MEC. Não nesse nível superior, tá? É só para reter informações mesmo sobre a maçonaria, trabalhos, publicações, livros e por aí. Então seria uma academia maçônica. Uma academia maçônica. Ok. Isso mesmo. Aí chamou de universidade porque foi um nome interno, né? Mas enfim. E aí, essa proposta, ela foi melhor votada. Então, e aí, claro, né, teve um número de votos para uma chapa e teve um número de votos para outra chapa. Então, a outra chapa, ela não foi tão aceita nesse sentido, né? Então, ela não atingiu o objetivo de uma eleição, né? E para ser eleito, o quê? 50% mais um? 50% mais um, exatamente. É um processo eleitoral simples. Então, e aí como que funciona, né? Como eu expliquei antes, você tem as esferas, né? Municipal, estadual e tal. E aí você vai ter os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, o executivo é o grão-mestre. O legislativo é a Assembleia. Então, a Como Assembleia... você é deputado. Exatamente. A Assembleia dos Deputados. E o judiciário vão ser os juízes. Então, a gente tem Tribunal de Justiça Maçônico, a gente tem Tribunal de Justiça Eleitoral, e por aí vai. Né? Então, tem todas essas esferas também. Esse Tribunal de Justiça seria como se fosse um comitê de ética para decidir se o maçom está, sei lá, executou alguma atividade em não conforme com o estatuto, por exemplo. Também. Então, assim, é muito semelhante ao que a gente tem hoje nos 3 poderes do Brasil também, né? Então, o Tribunal Regional Eleitoral seria um Tribunal de Justiça Maçônico, por exemplo, né? Dado as suas semelhanças e, claro, diferenças de cada um deles. E sabe o que é interessante de tudo? É que a gente não ganha R$1. A gente Parece que eles pagam, né? Exatamente, a gente paga. Então, assim, e realmente, quem está lá para fazer, faz. Mas se você não ganha financeiramente, o que você ganha? Aí é que tá, né? Muitas habilidades, networking, conheço pessoas diferentes, posicionamentos, habilidade de gestão de conflito. Você imagina uma assembleia com 154 membros, nem sempre todo mundo vai convergir. Vai ter gente que vai falar sim, vai ter gente que vai falar não, vai ter gente que vai falar não pro não, porque eu não acho que seja esse não, mas também não acho que seja o sim. Então, você imagina isso, né? E num momento limitado, né, com horário limitado, porque é gente do estado de Minas inteiro, em Belo Horizonte, um sábado por mês, e tem gente online, né? Da mesma forma que a gente está fazendo aqui. E isso é muito interessante, porque a gente consegue ter uma dinâmica, a gente consegue ter posicionamentos, a gente consegue atingir objetivos, e não só legislativos, judiciários, por exemplo,
executivos, por exemplo. Então, tem aprovação de verba emergencial, de verba, eu esqueci como é que chama, mas complementar, que tem que passar pela Assembleia. A Assembleia, ela tem que votar. E essas reuniões que vocês fazem, elas são fechadas ou elas podem ser abertas aos curiosos? Tem reuniões abertas e normalmente elas são fechadas, né, para o público maçônico. Mas tem reuniões abertas. No último sábado, a Assembleia, por exemplo... No último sábado do mês? Não, no último sábado, dia 7. Ah. 7/6. Inclusive, lá no site do GONG deve ter alguma coisa relacionada a isso. A Assembleia, ela distribuiu cerca de 94 condecorações, né, do diploma do mérito legislativo para pessoas de diferentes locais e não só maçons. Então, as mulheres foram lá representadas, que foram indicadas, receberam mérito legislativo pelo trabalho que elas desenvolvem, como professoras, como doutoras, médicas, advogadas. Então, assim, e teve para muita gente mesmo, de dentro e de fora da maçonaria. E então, assim, tem toda essa questão também, né? Vocês são auditados? Isso é muito legal. Em alguns pontos, sim, mas em alguns pontos, não, né? Então, o que seria a auditoria? A gente tem um processo que a gente chama... Quem não passa por esse processo, né? A gente fala que é um goteira. Então, porque ele fica gotejando mesmo, não sabe fazer nada e não vai responder as perguntas. E aí, isso é uma forma de auditoria. Tem auditorias financeiras também. Então, membros, né, de comissões vão auditar a saúde financeira da instituição. Então, isso abrange como um todo. Mas é claro que não tem um rito como a ISO ela sugere, né? Então, a gente não tem uma reunião de abertura, uma reunião de encerramento, não tem toda aquela diretriz, é mais objetivo. Mas, né, até pela formação, pelo conhecimento de área, então acaba que vai esbarrando e vai puxando um pouquinho para aquilo ali também. Que bacana. Nossa, muito bacana. Depois a gente aprendeu um tantão sobre maçonaria, de uma forma leve, né? Quebrando aquele monte de paradigma. Não tem nada a ver com satanismo. Né? Não tem sangue de bode. Exatamente. É uma coisa leve, tranquila. É só um monte de pessoas reunidas com foco em aprender e tentar mudar, tentar ser a mudança que quer ver no mundo. Gandhi era maçom? Não. Não? Não. Mas a gente absorve muito isso. Absorve mesmo. Tentar fazer a mudança no mundo. Exatamente. Né? Então, assim, por quê? A gente quer ver um mundo que seja mais honesto. A gente quer ver um mundo mais de maior equidade, equalitário. Então, assim, a gente quer ver todo mundo, né, tenha oportunidades. A gente quer ver o desenvolvimento, né, da humanidade, de fato. Então, a maçonaria, nesse ponto, ela é muito progressista também, né? E ela deseja tudo isso. E para a execução disso tudo, né, a gente precisa de algumas ferramentas. Então, a primeira é se conhecer, a segunda é, né, direcionar esse conhecimento, trabalhar, né, de uma certa forma, esse conhecimento do lado de fora e sendo exemplo, né? Então, assim, o próprio exemplo de honestidade, moral, ética, civilidade, isso tudo vai fazer com que outras pessoas mudem também. Então, só de ser um bom exemplo, a gente já inspira, né? E é isso que a gente acredita. Muito bom, muito obrigada. Então, para ter contato com a maçonaria de Minas Gerais, tem o site, né? Que é o www.
gomg.org.br. .org.br. E o Instagram? O Instagram é Grande Oriente de Minas Gerais. Tudo com espaço, tá? Grande Oriente de Minas Gerais. Eu vou deixar na descrição dos comentários. Adorei a conversa. Ô, Angélica, Achei maravilhoso. Que bom. Eu estava bem ansiosa, bem com grande expectativa com relação a esse papo de hoje. Estou mudando de cor. Estou vendo a sua ansiedade. Aí, voltei para a cor natural. Aí, estava com grande expectativa com relação à nossa conversa de hoje, mas assim, me surpreendeu a leveza desse assunto, né? Que quebra muitos paradigmas que são criados aí ao longo de tanto tempo. Né? Quer deixar um recadinho final? Olha, eu agradeço muito, tá, a oportunidade e eu agradeço muito por poder trazer isso, né, para todo mundo, que é uma forma de realmente demonstrar que o que a gente faz aqui, né, não é uma coisa diferente do que todo mundo quer, né? A única diferença é que, por algum motivo, há 3 séculos atrás, alguém escreveu na pedrinha que tinha que ser assim, né? E aí tem gente que vai seguir isso aí. Mas, fora isso, a ideia é essa. E, né, quanto mais homens bons, mulheres boas, crianças, jovens, a gente tiver no mundo, melhor é, né? É isso aí. Então é isso. Marco, muito obrigada, gratidão, né? E você que está aí, que seguiu até o final, muito obrigada. Se inscreva, deixe seu like, aciona aí o sininho, escreva nos comentários o que você achou desse podcast hoje, o que mais que você gostaria de ver no futuro. A gente vai ter outros podcasts trazendo assuntos também para vocês que sejam pertinentes, que sejam de pessoas reais. Essa que é a nossa pegada. É gente normal entrevistando gente normal. Né? Exatamente. Gente da vida. Do dia a dia. Tá bom? Obrigada, Marco. Eu Gratidão. que agradeço, Angélica. Até mais. Tchau, tchau.